Sem saber programar, gastando quase nada, eu fiz um app inteiro de finanças em 30 dias e nesse vídeo eu vou te mostrar como. Opa, tudo bom? Meu nome é Pedro Jorge, sou o CEO e fundador de uma startup fintech e esse vídeo aqui é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e o conteúdo de no-code no Brasil é bem escasso. Eu queria deixar esse registro aqui para se mais alguém estiver passando pela mesma coisa que eu passei, que foi criar meu primeiro app em 30 dias sem saber nada de programação. Primeiro, como nenhum aplicativo nasce sem propósito, o que eu desenvolvi foi idealizado lá em 2021. E um amigo meu tão viciado nos meus negócios quanto eu era, nos juntamos quando tínhamos 16 anos, para criar uma ideia bem simples. Criar um Duolingo de finanças que ia ser usado nas escolas durante a nova implementação do ensino médio, que meio que obrigava as escolas a ensinar finanças na grade padrão para os alunos. Só que tinha um problema, nem eu, nem o Leonan, meu amigo, sabíamos programar. Por isso, a ideia ficou abandonada por quase um ano, quando em minha viagem para São Paulo, depois de ganharmos uma competição sobre Venture Capital, uma das maiores empresas do ramo, a Capital, tivemos a chance de conversar com o Fabrício Guerrato, um influencer de finanças que nós dois tivemos a chance de conhecer. Durante a conversa, o Fabrício orientando nós dois como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, mas pra gente mudou muita coisa. E nessa conversa surgiu um dos termos que mais mudou nossa trajetória, uma coisa chamada MVP. Bom, se você não sabe o que é um MVP, é uma forma que pessoas com ideias novas e empresas usam para testar a validade de produtos no mercado. Mas para fazer um MVP, você tem que cumprir alguns requisitos. Bom, primeiro, ele tem que ser rápido, para você saber o quanto antes se o que você está fazendo tem validação no mercado. Ele tem que ser barato, porque aí você expõe menos seu capital e, consequentemente, você corre menos risco de falir fazendo só um teste de um produto. Terceiro, ele tem que ser ruim. Bom, mas como assim? O aplicativo aqui tem que ser ruim? Não necessariamente, ele não tem que ser disfuncional. É a sua primeira versão do seu MVP, provavelmente nunca vai ser o que você idealizou e vai ser usado como você queria. Por isso, o que importa é você coletar os dados e ir aprimorando o que deu certo e descartar o que deu errado. E assim, a gente foi fazendo. Com o intuito de fazer esse MVP, no fim de 2022, um amigo do Leonan ajudou a gente a fazer a primeira versão do app, que foi feita usando a linguagem de programação React. Como a gente não tinha muito tempo, o app foi lançado na Play Store com apenas 2 lições e com um monte de limitação que eu só vou jogar na tela para vocês entenderem o quão limitado estava a situação naquela época. Mas aí tu me pergunta, mesmo com o restante de limitação, o que vocês vão validar? E é por isso que usamos outro tipo de MVP, o MVP mágico de Oz, que consiste em você faz o usuário pensar que o que ele está fazendo está sendo totalmente automatizado, mas no fim tem alguém por trás fazendo um trabalho manual. Depois de lançarmos essa primeira versão nas escolas que fomos, precisávamos de uma solução completa, mas para isso não tínhamos mais um amigo do Leonan e precisávamos de uma coisa bem rápida para ser usado quanto antes no ano letivo pelos alunos. Então fui pesquisar e descobri o no-code. Então, quando eu descobri o no-code, eu fiquei maluco. Poder fazer um app inteiro só usando princípios de interface com uma simplicidade bizarra, isso era tudo que eu precisava. Mas agora, a gente tinha que escolher em qual linguagem ia ser usada. No mundo do no-code, você pode encontrar algumas opções para criar seu app, mas no nosso caso, a gente escolheu o Flutter Flow, porque como o Flutter já era um framework conhecido no mercado, a gente pensou que se um dia o app fosse sair do no-code, a gente podia usar o código original com uma popularidade maior do Flutter já no mercado. Beleza, agora sabendo onde o app ia ser feito, a gente viu que a assinatura mais barata do Flutter era de 30 dias. Para isso, a gente só tinha esse tempo pra fazer ele, porque nem eu, nem meu sócio, a gente queria pagar outra mensalidade e nem sabendo quando a gente ia terminar, a gente não queria estender mais o processo. E beleza, começando finalmente a desenvolver o projeto, a gente precisava de um protótipo para ir vendo como ficaria o design e depois converter na programação. E por isso, eu usei o Figma, pra quem já conhece algo sobre o UX, já entende como funciona. Se você quiser pular para essa parte do vídeo, tá aí na tela. Mas se você não sabe como funciona o Figma, ele é basicamente um Photoshop para criar protótipos mobile ou web com interações. Tipo aqui, você pode criar um frame e depois adicionar estilos e coisas, etc, que no fim você vai usar no seu projeto quando estiver programando. No meu caso, tô jogando os itens e editando eles na tela. Bom, a prototipação do app foi a parte mais tranquila, já que desde o início de 2021 eu tinha começado a adquirir um pouco de experiência com UX, mesmo saindo essa coisa horrorosa aqui, foi bom pra começar a entender como o Figma funciona. Em 2022 foi o maior protótipo do app, porque eu inventei de colocar as lições pra ver como funcionava, e no fim eu vi que ia dar muito trabalho ficar mostrando teste por teste e a escolha do usuário, e já na outra versão eu abandonei isso porque a gente não tinha muito tempo. Em 2023, no apertado que a gente tava, eu usei o protótipo pra fazer só as telas iniciais e depois vendo como ficaria, mas no fim, colocando no Flutter, eu não sabia se nem se eu ia conseguir replicar exatamente o que eu tava fazendo, e no fim eu tava certo, porque quando eu fui pro Flutter, aí que começou o verdadeiro pesadelo do no-code. Bom, no início do projeto com o no-code era tudo lindo, com os tutoriais iniciais do Flutter Flow que a gente tem no Brasil, do canal, que se progredir de boa. Inclusive, daqui os agradecimentos sinceros a Léo Andrade, que é simplesmente o dono do maior canal de no-code aqui no Brasil e com um dos melhores conteúdos. Então, sério, Léo, se tu estiver vendo isso, obrigado mesmo, tu me ajudou muito, ninguém sabe. Bom, nessa fase inicial, eu tinha que basicamente criar o login do usuário e linkar com a Firebase, que é onde foi feito o back-end do app. Tá tudo tranquilo, até eu chegar em algumas coisas específicas que eu precisava pôr no app. E só pra revisar, como tem a mesma funcionalidade de lições que o Duolingo tinha, eu precisava criar um quiz das lições, e foi aí que eu perdi um tempo absurdo. Buscando no YouTube como fazer um quiz no Flutter Flow, eu só me deparei com conteúdo em inglês, que eu tava esperando já, tudo tranquilo, mas e nem quando esse conteúdo em inglês serve pro que eu tô fazendo. E foi isso que aconteceu, eu precisava ver que os caras estavam me ensinando, entender o jeito que eles estavam fazendo, aprender, replicar no meu código, pra no fim eu ver que não tinha utilidade nenhuma e ir pro próximo conteúdo. E uma dessas buscas pra criar um sistema de quizzes, eu encontrei um tutorial de um cara argentino que eu não achei de novo aqui, mas mesmo assim, tava levando muito tempo fazer as primeiras lições, e no fim eu usei um sistema de redirecionamento de resposta, bem mais simples que selecionar a opção igual do Duolingo. Beleza, passando essa primeira parte das lições do app, depois de criar todas as lições, a
gente partiu a parte dos anúncios, e aí eu descobri o AdMob. A própria Google, que você pode colocar anúncios no seu app e ia entrar outra parada. Pra pôr os anúncios, eu tinha que testar no APK, e como compilar o APK era outra história que eu não sabia, e foi uma loucura arrumar. Mas eu lembro que no fim, lá na 20ª versão que eu gerei o APK, eu gerei, deu certo, e pronto, meu celular tava funcionando o anúncio da AdMob. Beleza, aí de novo, querendo imitar o Duolingo, a gente queria colocar um sistema de premium, e pra isso a gente tinha que olhar um jeito de pôr no app um link de pagamento. No início eu tentei usar o Revenue Cat, que é um dos maiores links aí com o Flutterflow. O Léo Andrade tem um tutorial ensinando, e beleza, eu fui lá, fiz tudo certinho, e não funcionou. Mas não funcionou não só uma vez, foi no mínimo umas 40 vezes que eu tentava colocar esse método de pagamento e não ia de jeito nenhum. Tanto que eu comecei a desenhar esse processo no meu caderno pra ver se eu não tava me perdendo e ver onde eu podia estar errando. No fim, eu abri mão do Revenue Cat porque tava tomando muito tempo do trabalho e comecei a usar o Stripe, que é um sistema de chaves para desbloquear novos conteúdos conforme o usuário quisesse ir avançando, que acabou sendo muito melhor para a nossa funcionalidade final. Por fim, beleza, o app tinha as lições, os anúncios, o conteúdo pago, a personalização que a gente queria colocar nessa nova versão, tudo que a gente queria testar, e agora era só publicar na Play Store. Então eu fui lá, cheguei a APK, vi upar na Play Store e pra variar, deu um erro. E era só publicar na Play Store e foi o pior erro que aconteceu. A gente tinha lançado a última versão com um amigo do Leonan, e por isso a Play Store tem uma assinatura de código da Play Store. Até então eu nunca tinha ouvido falar nisso, e lá fui eu olhar isso de novo e ver como funcionava. Pra no fim desse pagode eu ter que baixar o Android Studio, criar minha chave no meu computador, atualizar na Play Store. Então eu finalmente, depois de 30 dias, meu primeiro app de finanças estava disponível na Play Store depois de muito trabalho. Depois desse longo processo de correr contra o tempo, o app continua lançado até hoje, e se você quiser ver como ficou essa jornada e quiser aprender sobre finanças também, o link tá aí na descrição. Espero que esse vídeo ajude mais alguém que tenha a ideia de criar um app sem saber programar, sem ter dinheiro. E no fim eu queria compartilhar os problemas que eu tive escrevendo no roteiro do vídeo. O Flutter criou um Rapid 2023 igual a Spotify faz, com as músicas mais ouvidas, só que aqui é com widgets e as coisas que você mais interagiu durante o ano. E olhando pra trás foi muito bom relembrar os desafios que eu tive e ver que tudo isso, mesmo tendo alguns problemas, foi bom superar, e com o tempo qualquer um aqui pode aprender. Então talvez consiga fazer seu app até em menos de 30 dias. Eu acho que foi isso. O vídeo foi inteiro só pra começar o canal do YouTube aqui, também mostrar um pouco da minha experiência com startups, com inovação, com no-code e principalmente em superar desafios, porque é isso que a gente faz sempre que começa uma inovação. Obrigado por ter visto até aqui. Se você tiver chegado até o final do vídeo, se quiser se inscreve no canal, a gente vai estar postando novos conteúdos de no-code, startups, viagens que a gente também tem com a empresa. E por fim é isso. Obrigadão por ter assistido e até o próximo vídeo.